E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Salve pessoal, e aí como é que vocês estão? Xion mais uma vez aqui na área para apresentar este magnífico programa que lhe deixa bem informado. Mais uma semana de Overdrive por aqui, o programa número 57. E sem mais delongas, já vou apresentar a nossa bancada para vocês, porque hoje nós temos muita coisa para falar e também ao final do programa teremos uma entrevista aí muito bacana que foi feita, mas eu vou deixar os detalhes mais para frente para deixar vocês curiosos aí ao longo desse nosso Overdrive número 57. Começando aqui pelo nosso primeiro membro da bancada. E aí, Dom Fred, como você está? Tudo bom? Fala, Xion. Fala, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Hoje o programa tá bem interessante. Tá com a atualização aí de entrevista, novidade aí. Até eu tô curioso pra ver como que vai ser. Show de bola. E o nosso segundo membro da bancada hoje, ele que vocês já conhecem de longa data, quase toda semana está aqui carimbando a sua carteirinha de presença. E aí, João, como é que você está? Tudo bom? Certo, boa noite, João, boa noite, Fred, boa noite, bom dia, boa tarde, quando é que o seu ouvinte estiver ouvindo, né? É isso, muita coisa para comentar. Eu também tô ansioso para ver qual que vai ser essa entrevista. A gente só vai conseguir ouvir quando o programa sair de fato, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Bora já pegar o nosso elevador aqui para subir pro nosso primeiro andar, o nosso andar de streamings e TV. E para começar o nosso bloco de streams e TV aqui, a gente vai falar de uma série que está chegando, segunda temporada, fez aí um certo barulho quando foi anunciado, e temos novidades então, e o Fred vai contar para nós aí o que está vindo aí de novidades relacionadas a Sandman, Fred. Bom, gente, vamos lá. A segunda parte da segunda temporada de Sandman chegou no catálogo da Netflix no dia 24 de julho. A Netflix separou de um jeito meio engraçado, porque ela tinha feito a primeira metade já quando saiu a segunda temporada. Aí agora tá saindo a segunda leva, mas o último episódio vai ser apenas no dia 31 de julho, por enquanto a gente tem disponível. Claro, sem contar a primeira parte da segunda temporada. De novidade, a gente tem os episódios 6 a 11. E engraçado, né, que o prazo que eles deixaram, né, o espaço que eles deixaram entre a parte 1 e a parte 2 é um espaço relativamente curto, né, então... Não, é muito esquisito a coisa, tipo... E também não foi aquela coisa, um episódio por semana, assim, dividiu metade uma parte, metade outra, só que aí também esse último episódio tá separado. A coisa que eu sinceramente, não entendi muito. Claro que às vezes tem algum propósito narrativo, mas meio confuso, assim, olhando por fora. Então, fica o convite aí, se você assistiu a primeira temporada, ou se você não assistiu, mas está curioso para entender esta salada que foi feita. Então a Netflix liberando aí os episódios da segunda temporada, ou a primeira parte da segunda temporada de Sandman, agora no dia 24 de julho, e a segunda parte então já chega uma semaninha depois, no dia 31, então dá tempo de você maratonar a primeira temporada se você ainda não assistiu, de você maratonar a primeira parte da segunda temporada e estar pronto aí para na próxima semana já acompanhar a segunda parte, e quem sabe aí a gente traga mais informações tentando explicar o porquê que a Netflix fez essa divisão aí que o Fred passou para nós. Seguindo aqui então, vamos falar agora de Apple TV Plus. Fazia tempo que eu não via informações assim vindos da Apple TV Plus, mas o João foi lá, buscou a informação e vai contar mais para nós aí sobre uma minissérie que teve as suas primeiras imagens reveladas.
Fred, me corrija, assim, a minha pronúncia, se ela estiver muito errada. The Seventh, é isso? Por mim tá perfeito, eu tô indo na sua. Eu acho que é por aí. Então, The Seventh, seja lá como é a pronúncia, vai sair na Apple TV Plus. A parte vai estrear no dia 26 de setembro desse ano. E vai ter episódios saindo semanalmente até o dia 7 de novembro. Ela é uma série que vai ser estrelada pela Jessica Chastain, né? É uma atriz bem conhecida aí de Hollywood, já fez It, Interestelar, várias outras produções, já ganhou Oscar e tudo mais. E a premissa, ela interpreta uma investigadora disfarçada que se infiltra em grupos de ódio online na tentativa de deter extremistas domésticos antes que eles ajam. Eu achei bem interessante a premissa, eu acho que é bem atual, né? Bem o que a gente vive aí, que a gente tá debatendo constantemente. Eu tô curioso para ver como é que a série vai... Qual vai ser a perspectiva, quais são os temas que ela vai abordar de fato, né? Então tá aí, fica no radar. É isso que eu ia comentar, né? Um tema bem atual e ela vai ter trabalho, então, né? Porque hoje em dia a internet é meio que selvageria total, né? Vamos ver como é que eles vão retratar isso aí nessa minissérie, então, que vai chegar na Apple TV Plus com Jéssica. Hoje eu tô com a língua enrolada, né, pessoal? Com Jessica Chastain, como o João já revelou aqui, ela é uma das atrizes, né, que fez It, parte 2. Então vocês já vão reconhecer o rosto dela. Mas, João, continua aqui comigo, porque agora em agosto você piscou, né? A gente já passou o primeiro semestre, já começou o segundo semestre, já estamos entrando em agosto. E a HBO Max aí vem com novidades também com Freak Tales. Conta mais pra nós, João, o que é Freak Tales que tá chegando aí na HBO Max? Então, pra quem ainda tá sedento por mais Pedro Pascal, viu um monte de coisa da Last of Us, agora o filme do Quarteto Fantástico, tem mais Pedro Pascal saindo esse ano. E Freak Tales, esse é um filme que vai sair no dia 8 de agosto no HBO Max. E ele se passa em Auckland em 1987. É um filme que vai misturar ação, humor e elementos sobrenaturais. Na trama a gente tem um astro da NBA, um policial corrupto, uma dupla de rap feminina, punks adolescentes, neonazistas e um cobrador de dívidas, todos eles em rota de colisão numa cidade repleta de rebeldia e segredos. O Pedro Pascal interpreta esse Clint, o cobrador de dívidas, que se envolve em um trabalho desastroso, né, revelando as sombras do passado e novos confrontos surgem a partir disso. É isso, eu tava vendo o trailer, me parece um tipo de filme bem viajado, assim, parece ser bem divertido. É isso, mais uma produção aí pra ver na HBO Max, logo mais com o Pedro Pascal, que é bom a galera ficar de olho. O Pedro Pascal não para, né? O homem tá on fire. O João citou aí The Last of Us, Quarteto Fantástico. Qual foi o outro que você citou, João? Eu falei esses dois, mas com certeza ele tá aí em mais coisa aí. Ele tem porque agora romance a gente... aí que vai sair logo mais. Amores Materialistas. O segundo filme da Celine Song com o Pedro Pascal. Então. Amores Materialistas, né? Com o Chris Evans também no elenco. E agora Freak Tales. Então o homem tá on fire, não para. Tá tipo o que o Tom Holland foi aí há um ano, 2 anos atrás. Agora é a vez do Pedro Pascal, né? Tá em todas. Tem que nem o Timothée Chalamet também. Tem esses atores que vêm e vão, que dominam os filmes, as produções de Hollywood por um tempo. E o homem da vez é o Pedro Pascal. Bem lembrado, João. Bom, eu vou aproveitar o seu trilho aqui, falando, né, de produção da HBO Max, para puxar aqui a informação de que a partir do dia 1º de agosto, nós já falamos bastante desse filme aqui em outros overdrives, quando ele saiu no cinema, quando saiu aí para você ter a opção de alugar, inclusive eu já trouxe ele
em indicações aqui da bancada. E agora, para você que tem a assinatura HBO Max, que estava aí aguardando, ansioso, esperando para assistir Premonição 6, Laços de Sangue, o filme então chega dia 1º de agosto aí no catálogo da HBO Max. Então, para você que estava aguardando, mais uma semaninha aí, tá liberado para assistir no streaming. E um outro streaming aí que vem com novidades também, inclusive minissérie brasileira, né, João? É a Netflix. E eu vou deixar para você pronunciar o nome da minissérie aqui, porque eu acho que eu já, em menos de 10 minutos desse programa aqui, eu já perdi a conta de quantas vergonhas eu passei hoje já. Que isso. Bom, aparentemente eu tô chamando de Psica. Essa minissérie brasileira que vai entrar na Netflix agora, dia 20 de agosto. É dirigida pelo Kiko Meirelles. E tem um episódio dirigido pelo Fernando Meirelles, que é de Cidade de Deus, né? Várias outras, um dos grandes diretores brasileiros que a gente tem aí. A produção vai ter 4 episódios, que vai misturar drama, vai misturar ação, e vai se passar na região norte do Brasil, no Belém do Pará. E a trama conta a história de personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada nos rios da Amazônia. A Janalice, uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá, que precisa fazer as pazes com o seu destino como chefe de uma gangue de ratos d'água, que são os criminosos que atuam nos rios lá da região, e Maria Angel, que busca vingança pela morte de sua família. Todos eles têm que sobreviver à psica, que é uma maldição que acreditam ter sido lançada sobre eles. Né? Eu vi o trailer, me parece bem produzido, né? Os atores, bem atuado. Fiquei interessado para conferir como saiu. Inclusive, eu tô vendo aqui, João, só complementando, né? Então, o trailer já foi disponibilizado pela Netflix. Ele é baseado em um livro, né, do Edir Augusto, e vai trazer aí mais uma adaptação, então, de uma obra brasileira. A Netflix vem nos últimos anos, apostando bastante, né, nessas produções, e parece ser algo bem interessante. Vamos ficar acompanhando aqui, porque me dá uma pegada, assim, meio Cidade Invisível, né? Que foi uma produção que eu gostei muito de assistir. Então já vou ficar aqui ansioso aguardando mais informações e vou acompanhar o trailer também, indicação aqui do João. Psica, então, na Netflix com o trailer revelado. Seguir. Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui para o nosso elevador, vamos para o nosso segundo bloco, o nosso bloco de cinema. Para começar falando então do nosso bloco de cinema, nós já citamos aqui o nosso queridíssimo e onipresente no audiovisual atualmente, né, Pedro Pascal. Falamos de Quarteto Fantástico, e Quarteto Fantástico finalmente está entre nós. O filme estreou oficialmente aí esta semana, no dia 24 de julho, e vem trazendo aí boas críticas, tanto do público quanto também dos críticos, né, especializados. Não é aquelas notas magníficas, mas parece que é uma luz no fim do túnel do que vinha sendo o MCU, né, o universo cinematográfico da Marvel. Parece que realmente vão conseguir dar esse restart que o MCU precisava com a chegada agora do Quarteto Fantástico. Então, trazendo aí Pedro Pascal como o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana, e eu não esqueci o nome do outro rapaz que faz o Coisa agora. Vou ficar devendo, pessoal. É o cara do Nossa, DB. um nome bem complicado. É o cara do DB, tipo, Eban Moritz. Assim, o nome não é uma coisa que é fácil de associar na cabeça, o nome desse ator. É bom ator. Mas, então está aí, para você que estava aguardando uma produção nova, aí que te motivasse a ir ao cinema, parece que Quarteto Fantástico então chegou para trazer esta motivação novamente.
E julho vem se revelando um mês bem interessante, né, para os fãs de filmes de heróis. Afinal de contas, nós já tivemos Superman, que, na minha opinião, dá um ar assim de esperança pro DCU. E agora Quarteto Fantástico, ainda não assisti, mas pelos comentários, pelas análises que eu tenho verificado, parece trazer também esse refresco pro MCU também. Só ia fazer um comentário rápido, porque eu assisti o Quarteto Fantástico e eu acho que também dá um certo frescor pra Marvel, porque, tipo assim, óbvio que vai entrar em toda aquela salada que vai ser o Vingadores Doomsday, depois Guerras Secretas, mas uma coisa que eu acho que é um ponto muito forte do filme é justamente dele ser numa terra separada. Então, às vezes você tá naquele cansaço do MCU, falando, nossa, mas tem que ver, tipo, 40 filmes pra entender o filme. Esse do Quarteto Fantástico é uma história fechada, assim, tipo, de novo, depois vai entrar em toda a teia que a gente já conhece, mas pra você assistir esse filme especificamente, você consegue ver ele sem ter a bagagem dos outros, que você pega a mesma experiência de todo mundo, assim, é tranquilo nesse aspecto. Você gostou, Fred? Ah, nossa, muito bom, assim, o Quarteto, coitado, ele apanha nas adaptações recentes, né, e uma curiosidade inútil, mas ainda assim curiosidade, é que teve filme do Quarteto em 2005, em 2015 e agora em 2025, daqui 10 anos a gente vai ver alguma nova produção. De década em década sai um Quarteto Fantástico. Mas então tá aí, pessoal. Quarteto Fantástico, melhor opinião aí do que quem já assistiu. Então o Fred falou aí que realmente traz esse frescor. E o que é muito importante, né? Você não precisar ter o pré-conhecimento de 40 filmes mais 10 séries para poder entender as referências dentro do filme. Então, nota parabéns aí pra Marvel. E é isso mesmo, nota parabéns, tá, pessoal? Eu queria falar. Mas ainda falando do MCU, para os fãs mais especificamente do Miranha, mais especificamente ainda do Miles Morales, porque depois do último filme do Miranha, né, a gente teve aquela referência, aquele easter egg, né, sobre uma possível, né, vinda do Miles Morales pro MCU, mas Kevin Feige acabou meio que com as esperanças da galera, pelo menos brevemente, né, Fred? É, exatamente. O Kevin Feige, conhecido como Zé Boné, conhecido como Sr. Marvel, ele falou que o Miles Morales não vai estar no MCU tão cedo, pelo menos enquanto o Aranhaverso estiver rolando. O que, em outras palavras, é pra sempre, porque esse terceiro filme é o que sofre mais adiamento possível. Mas ainda assim, a Sony falou teria pedido pra eles ficarem longe do personagem. E aí todo aquele rolo que tem desde, acho que 1999, quando a Marvel vendeu os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, aí entra naquela coisa de tipo, a Marvel tem direito dos bonecos, a questão comercial, mas os filmes tem que ser com a Sony, só que aí teve aquela parceria com o MCU pra ter o Tom Holland, mas também estavam discutindo sobre o filme solo do Miles, um live action pela Sony, então assim, falando em salada que a gente tava comentando de Marvel, só o Homem-Aranha, questão de direito, é uma salada própria, assim, então é uma situação bem complicada pro personagem. Pois é, então, infelizmente, não criemos expectativas, pois Miles Morales não deve chegar tão cedo aí ao MCU, apesar, né, da citação que tivemos, dos muitos easter eggs, dos muitos fanservices que tiveram, né, ao longo do terceiro filme do Homem-Aranha do MCU, mas, né, Miles, infelizmente, não chegará tão cedo aí em live action, pelo menos dentro do MCU, pessoal. Continuando aqui, então, vamos falar agora de uma nova produção estrelada por Christina Ricci. Para você que não sabe, Christina Ricci, ela que é a Wandinha, a primeira Wandinha, né, da família Addams, ela também que é uma das protagonistas de Yellow Jackets, né, uma série que vem sendo muito comentada nos últimos anos. Ela também é Penélope, e agora ela vai estrelar aí Família à Prova de Balas. É isso aí, João?
Perfeito, ela tá no Família Prova de Balas, que vai sair agora no dia 31 de julho nos cinemas brasileiros, distribuição da Diamond Films. E, cara, é um filme de ação que mistura comédia, assim, e dá pra ver muito isso pelo trailer. É uma pegada John Wick, mas John Wick já é um pouco, não se leva a sério, mas parece que esse filme dá um passo além, é meio essa pegada. E a sinopse é a seguinte: o Kevin James vive Raymond Ray Hayes, um ex-policial que busca levar uma vida tranquila como um pai e um marido comprometido, junto de sua mulher Alice, né, interpretada pela Cristina. Os dois sonham em abrir um restaurante e estão a um passo desse sonho, porém o Ray guarda um segredo. Ele ainda trabalha para a máfia e prestes a deixar a vida do crime, ele é surpreendido por uma última missão dada por Ignatius, interpretado pelo experiente Luiz Guzmán. E é isso, é um filme bem sobre esse pai tentando proteger a família, ela também, que você vê que no trailer, você vê lá várias cenas de ação. E, pô, parece bem legal, parece estar bem divertido, as cenas de ação parecem estar bem feitas, o humor na medida, assim, pô, é um também pra ficar de olho. Aí é como eu comentei, né? Tem Christina Ricci no elenco, eu gosto muito das produções em que ela participa, tem muita gente que critica e tudo mais, mas eu gosto muito, gosto da Família Adams, gosto de Penelope, gosto de Yellow Jackets, e então ganha minha atenção, e a premissa, né, também, a gente gosta dessa ação com comédia, assim, aquele tipo de produção que é pra dar aquela esvaziada na mente, né, João? É isso. Parece que tá bem legal. Então, show de bola, pessoal. 31 de julho, então, Família à Prova de Balas, chegando aí nas telonas de todo o Brasil. Chamando o nosso elevador aqui, então, vamos para o nosso terceiro andar, o nosso terceiro bloco. Vamos falar sobre games agora, pessoal. E para começar aqui o nosso bloco de games, vamos falar de um anúncio que eu não sei se pegou todo mundo de surpresa, mas era algo que há muito tempo a gente ficava nos rumores, né? Vai ter, não vai ter, a franquia morreu, não morreu, mas a EA veio esta semana e trouxe o anúncio de Battlefield 6. É isso, o nosso queridíssimo BF está retornando, pessoal. E eu, como fã de BF, eu vou talvez eu seja cancelado aqui pelos Call of Dutyistas, mas acabei de inventar esse nome agora, mas eu sempre fui muito mais fã de Battlefield. Eu sempre gostei mais da mecânica de Battlefield, tanto que eu me afastei até um tempo desse tipo de jogos, porque o BF também entrou, né, nesse ato, e tô bastante empolgado. O trailer tá muito chamativo, não vou dizer bonito, porque a temática desses jogos não é muito bonita, né, mas tá um trailer bastante chamativo, os gráficos estão bem detalhados, pelo menos no trailer, né, é aquilo que a gente sempre fala, treino é treino, jogo é jogo, né. Mas confesso que eu fiquei animado com esse anúncio e o que foi apresentado até agora para BF6. Não sei se vocês têm esse afeto, né? Essa memória afetiva com o BF, assim como eu tenho. Mas eu fiquei bem feliz mesmo com esse anúncio. Cara, teve uma época que eu gostava bastante de Battlefield. Também, você fez essa comparação com Call of Duty. Eu acho que, pra mim, o maior diferencial do Battlefield era a questão dos mapas massivos, de você ter um monte de veículo pra usar, né? A destruição dos cenários. Eu acho que tudo isso me chamava muito minha atenção. Eu joguei bastante o Bad Company 2 do Xbox 360. Acho que foi o que eu mais joguei. Eu gostava muito desse jogo, só que nos últimos anos a franquia não tá tendo uma recepção dos fãs tão boa quanto tinha, né? Mas esse último, o 2042, foi muito mal recebido. Eu acho que esse ato da série foi muito por conta disso, né? Eles tentando acertar. E é isso, eles estão...
E a gente já sabia há um tempo que ele estava sendo feito, porque eles estavam fazendo testes, né, fechados para pegar feedback de jogadores, e é isso, eles estão tentando acertar e vamos ver o que vai sair desse Battlefield 6. Show de bola, então. Conforme foram saindo mais informações, você vai acompanhar aqui no nosso Overdrive e também no portal da Black, pessoal. BF6, então, está chegando, a franquia está saindo aí deste hiato de muito tempo em que ela estava colocada. E aqui a gente, né, sempre traz para vocês novidades sobre produções brasileiras e tem aí o lançamento de um novo jogo indie brasileiro que o Fred vai contar um pouquinho mais para nós, cujo nome é Hellclock. É isso aí, Fred? O próprio. Bom, gente, o Hellclock ele foi lançado no dia 22 de julho e basicamente ele é um roguelike desenvolvido pela Rogue Snail e publicado pela Mad Mushroom. Mas assim, isso tudo é detalhes, né, as questões do produto. E acho que a coisa mais interessante é que é um jogo que retrata o período histórico da Guerra de Canudos. E olha, eu pessoalmente gosto muito quando os jogos trazem essa temática mais puxada pro Brasil, assim, eu gosto de jogos brasileiros de uma forma geral, mas quando eles conseguem pegar esses temas e adaptar, porque eu acho que a gente é muito carente, assim, de algumas coisas com uma temática mais própria. Eu lembro que muito da época lá do Assassin's Creed no auge, tinha, assim, a comunidade inteira pedia pra Ubisoft fazer um jogo no Brasil e nunca tivemos esse feedback, então, assim, é bom ver que o próprio Brasil tá dando um jeito de trabalhar melhor essas histórias, porque, pô, a gente tem muito conteúdo pra desenvolver. Se for pegar só na questão histórica, nossa, assim, dá pra trabalhar diversos cenários diferentes. No meu caso, eu lembro bastante do Hellclock porque foi na minha primeira participação aqui no Overdrive, foi eu falando da demo desse jogo. Tinha jogado na época e, pô, me pega bastante, né? A Guerra de Canudos, toda essa temática bem próxima aqui da minha realidade, da Bahia. Tem atores soteropolitanos aqui de Salvador, então é um projeto que eu já tava olhando desde o começo, assim, de quando ele saiu, quando ele foi anunciado, né? E eu tô bastante ansioso pra jogar ele. E tem review aqui no portal da Black, né? O Luninha, ele fez o review do jogo, então se vocês quiserem saber aqui a opinião de um membro do portal, vocês podem ir lá no portal da Black e ver nosso review. Eu lembro muito bem, João, que a gente ainda comentou, né, que trazia, né, o pessoal da região com o seu sotaque, com os seus trejeitos para fazer essa dublagem. A gente elogiou bastante, né, essa opção dos desenvolvedores, e agora muito bacana e a gente fica muito feliz em ter trazido essa notícia. Foi o que? Final do ano passado, início do ano, né? Já fazem aí alguns meses. E agora ver o jogo, né, sendo lançado de forma oficial, de forma completa e chegando aí pro público para poder apreciar aí essa produção brasileira. E vou dizer, hoje eu tô muito feliz porque a gente vai falar de mais uma produção brasileira. E depois eu não coloquei aqui no roteiro, mas eu quero falar também de uma outra produção brasileira de games. Mas eu vou deixar você falar antes, João, sobre esse outro jogo brasileiro aqui, que também foi lançado, que é Tony Island Adventure. Conta pra nós, João, o que é Tony Island Adventure? Mais um game brasileiro aí. Pois é, foi lançado oficialmente ontem, né? Ontem do dia dessa gravação, né? Do dia 24. É um jogo que é desenvolvido pela galera da Frolic Studio. É um estúdio bem pequenininho. É um jogo no estilo 8 bits, bem inspirado na era do Game Boy original, Game Boy Color. E você controla um cachorro marinheiro chamado Tony. Ele sofre um naufrágio ali, acaba numa ilha chamada Salamina, repleta de cães. É uma premissa bem fofa, assim, bem bobinha até, mas muito interessante. E ele é bem no estilo dos Zeldas daquela era, assim. Ele tem muita influência desses jogos dessa era do Game Boy Color. Ele é muito divertido, eu tive a oportunidade de jogar ele. E ele roda, inclusive,
no Game Boy original. Nesse você consegue usar a ROM e rodar o jogo no hardware original. Isso é bem interessante. E saiu agora, tá lá na Steam, pra quem quiser conferir. Tá baratinho o jogo. E, pô, muito bom, muito bom. Tony Island Adventures. Bacana, bacana. E eu quero complementar aqui, então, já que nós estamos falando de produções brasileiras, né? Saiu também nesta última semana um jogo também de produção brasileira. Já imaginou você de bombacha explorando, né, a região sul do país, ajudando os Pampas, tchê? É essa a proposta, né, de Gaúcho and the Grassland. Um jogo aí que mistura um pouco de aventura, mistura um pouco de... Fazendinha, parece. Isso, fazendinha, né? E você vai ter ali que enfrentar boitatás, vai ter muita coisa de lendas nacionais, você vai tocar berrante, vai se vestir aí como um bom gaúcho, e o jogo tá muito bacana, tá muito gostoso de jogar. Você vai fazendo as missões assim, você nem sente passar, você vai fazendo tudo com maior prazer e muita diversão. Então, 3 indicações de jogos, né? 3 informações de jogos brasileiros, 3 jogos muito bons, 3 jogos indies aí, e que fortalecem ainda mais essa crescente do mercado de desenvolvimento de games brasileiros. Então, como a gente sempre comenta, né? Aqui na Black a gente sempre vai tentar trazer o máximo de notícias sobre as produções nacionais, independente, né? Se seja no audiovisual, se seja nos games, porque a gente precisa valorizar, tem muita coisa boa sendo produzida por aqui, pessoal. E aqui estão 3 exemplos de excelentes produções, excelentes jogos, numa indústria que anda tão saturada, que anda tão cansativa. A gente tem jogos simples que entregam o que pra mim é uma das essências de você ter um videogame, que é diversão. Então fica aqui as recomendações, pessoal. Mas não pense que o bloco de games acabou. Ainda não, porque o João tem mais uma notícia aí de um jogo que teve uma beta fechada anunciada aí para logo em setembro, né, João? Com um personagem jogável e tudo mais. E o João vai explicar um pouquinho mais do que é que nós estamos falando, João. Pois então, o 2XKO, ou como algumas pessoas estão chamando, 2 Chico, jogo de luta aí da Riot com os personagens do LoL, né? Ele vai ter um novo beta, né? Que ele teve um alpha anteriormente pra galera testar, agora vai ter um beta fechado a partir do dia 9 de setembro. As pessoas já podem correr para se inscrever. E ele vai estar aberto até o lançamento do jogo, né? Para quem conseguiu acesso vai conseguir continuar jogando até o jogo lançar, que acho que ainda não tem data divulgada. E revelaram também a personagem jogável Vi, né? Que é uma das personagens do LoL, é uma das estrelas aí de Arcane. A galera vai poder jogar no game. Saiu um trailer, né, com a jogabilidade dela. Parece que tá bem da hora. Pô, esse jogo tá parecendo muito bom, assim. Não consegui testar ele ainda, mas tá parecendo bem interessante. Pra quem gosta de jogo de luta, é uma boa pedida pra ficar de olho. Eu gosto muito da premissa desse jogo, porque assim, eu também não sou muito familiarizado com o jogo de luta, mas eu sou aquelas pessoas que começaram a ter contato com o LoL por causa do Arcane. Mas ao mesmo tempo, eu acho o formato de LoL assim, uma coisa que zero me atrai. Então eu falo, pô, essa tal de série de Arcane podia ter um jogo. E eu vou falar, não tem LoL, não, mas é outra coisa, sabe? Não naquele estilo do LoL. E eu acho que eles conseguiram explorar esse universo fora do League of Legends, assim, acho que... Não sei pra galera que joga LoL, né? Mas assim, pra o público novo, principalmente, acho que ele só tem a ganhar com isso. E uma coisa que eu tenho comentado muito, né, com quem... Tanto quem joga LoL, quanto também quem acompanhou Arcane, é que a lore dos personagens do League of Legends é muito rica. Tem muita coisa pra você explorar ali. É a mesma coisa que o Overwatch. O Overwatch, se você pegar e se aprofundar nos personagens,
você tem muitas histórias boas ali pra desenvolver. Só que às vezes você fica naquela joga, repete, que o LoL traz, o Overwatch traz, e talvez tanto a Blizzard, né, no caso do Overwatch, quanto a Riot, mais especificamente nesse caso que nós estamos falando, pode sim trazer outros formatos de jogos, às vezes explorar um personagem mais, como aconteceu com o Arcane, só que em outro tipo de mídia, mas você pode trazer isso para os jogos também, porque realmente você tem personagens muito ricos dentro desse universo. E infelizmente, não vou dizer nem que seja apenas o formato do jogo, do League of Legends, que talvez não seja tão atrativo. E aqui talvez eu seja cancelado novamente. Mas a comunidade do jogo é extremamente complicada de lidar, principalmente quando você está tentando iniciar nesse universo. E Arcane trouxe muita gente para esse universo, e que eu ouvi também muitas reclamações que eu também tive quando eu tentei jogar League of Legends, que é a toxicidade da comunidade, dos jogadores de LoL. Então, talvez explorar outros formatos, né, começar outros nichos de jogos seja uma alternativa, né, para abranger esse pessoal que abraçou Arcane e que está sedento por mais, né, assim como o Fred, por exemplo, citou. Então, quem sabe esse seja um primeiro passo, né, o 2 Chico, como o João comentou, seja o primeiro passo, assim, para que a Riot comece, né, a expandir esse universo de League of Legends em outros formatos de jogos também. Você ia fazer algum comentário, João? Não. Então, fechou. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso bloco de games, chamando o nosso elevador. Bora subir então para o nosso próximo andar, o nosso andar de música e literatura. E para começar falando, né, não tinha como não trazer esta notícia, que de certa forma pegou todos de surpresa, apesar que a gente, né, poderia ser algo que aconteceria a qualquer momento, dado ao estilo de vida pouco convencional com que levava, né? Mas aos 76 anos aí desta semana, faleceu a lenda do heavy metal, o nosso queridíssimo príncipe das trevas, né, assim chamado, Ozzy Osbourne. Menos de 20 dias dele ter feito o último show dele, né, como vocalista do Black Sabbath, um show que teve aí mais de, nem sei quantas, 60 milhões de visualizações, 600 milhões, foi alguma coisa, foi um número assim bem absurdo, esse último show deles, que foi feita a transmissão, e houve uma grande comoção na internet, porque às vezes, e eu vou dizer assim, da minha experiência vendo o pessoal, até quem não é do rock, até quem não é fã, assim, assíduo de heavy metal, prestou homenagens a Ozzy Osbourne, porque ele revolucionou a música de uma certa forma, não à toa, né, é chamado o pai do heavy metal, e veio então a falecer esta semana, comovendo aí toda a comunidade metaleira. Eu também prestei a minha homenagem como um bom apreciador do rock. Não tem como você não conhecer pelo menos uma música do Black Sabbath, por exemplo, né? Quem nunca ouviu Paranoid? Eu particularmente vou dizer, como sou velho, né? Joguei no Super Nintendo Rock and Roll Racing, que tinha lá Paranoid. Guitar Hero também teve algumas músicas dele em alguns dos jogos da franquia. Então fica aqui as nossas condolências, a nossa lembrança e, né, ao falecimento então de Ozzy Osbourne, né, essa lenda do rock. É isso, eu não acompanhava muito, não sou da galera roqueira, não acompanhei tanto a carreira dele, mas inegavelmente é um cara que teve uma influência muito grande, né, na cena do rock,
metal, aparentemente, não conheço tanto, mas é uma figura que cultura pop até no geral que teve um impacto muito grande, né? Então é isso, uma lenda que... É aquilo, né? Se não conheciam ele pela música, conheciam pelas loucuras, né? Porque quem nunca ouviu a história do vocalista que mordeu um morcego em cima do palco e teve que correr pro hospital, né? Então, esse era Essa é Ozzy. inacreditável. Esse era Ozzy Osbourne, né? Essa loucura toda, assim. Então, veio aí a falecer, então, aos 76 anos. E prosseguindo, então, aqui no nosso bloco de música e literatura, o João aí traz aí informações sobre um novo mangá que foi lançado pela JBC, A Prisão no Céu. É isso, João? Do que se trata A Prisão no Céu? Quem está preso no céu, João? Pois então, A Prisão no Céu é um mangá que acompanha a protagonista Haruko Matsubara enquanto ela cumpre uma pena. É uma garota que ela se tornou uma ótima cabeleireira, né, dentro da prisão, e utiliza suas habilidades para cortar o cabelo de suas companheiras. E a partir dessa delicada interação ambientada nesse salão, que conhecemos diferentes histórias. E toda a narrativa ela se dá através do olhar da jornalista Ashihara Shiho, uma dedicada repórter que está produzindo uma matéria sobre a vida das presidiárias. Parece bem interessante a história. É um mangá que tá chegando agora no Brasil de forma inédita. Deixa eu ver aqui. Vai sair em agosto. Já tem pré-venda. E, me chamou a atenção a capa. Parece bem interessante. A temática. Tá saindo aí pela JBC, que é uma das editoras mais reconhecidas aí quando o assunto é mangá. E, me deixou bastante interessado. Bacana, então, agosto, já é logo ali, né? Então chega aí A Prisão no Céu, lançamento de mangá aí pela JBC, para você que gosta, que tá procurando uma nova leitura, fica então a indicação, a notícia que o João traz para nós. E vamos lá, pessoal, hoje o nosso prédio aqui do Overdrive de notícias ganha um andar a mais, nós vamos chamar o nosso elevador e vamos para o nosso bloco de entrevistas. A gente já tinha comentado há um tempo atrás com vocês que pelo menos uma vez por mês a gente tinha essa intenção, né, de tentar trazer entrevistas aqui para vocês, com personagens que estão envolvidos, né, com a cultura pop de alguma forma. E hoje nós vamos trazer aí então uma entrevista que a Rafa fez, muito bacana, com o diretor e artista sonoro Eric Marlock. Ele é diretor de um filme que teve então a sua pré-estreia na Cinemateca aqui de Curitiba neste mês de julho que passou, e o nome da produção é Diga. O filme foi produzido como trabalho de conclusão de curso, né, da pós-graduação de cinema pela PUC Paraná do Eric, mas o projeto foi tão bom que acabou não conseguindo ficar limitado ao espaço acadêmico. A produção então já está circulando aí em circuitos A produção, então, já está circulando no circuito de festivais, e nessa entrevista, então, que a Rafa fez com o Eric, eles vão conversar um pouquinho sobre a produção, sobre o Diga, e um bate-papo também sobre a sua experiência como artista de Foley, que é a arte de criar sons para o cinema, e reflete também sobre o panorama atual do cinema nacional. E a gente convida você, então, a acompanhar essa entrevista, que foi muito bacana, eu já ouvi de forma antecipada, tá? Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse bate-papo, pessoal. E daqui a pouco a gente volta com as indicações da bancada. Vamos começar, minha gente! Vocês venderam como, digamos, um first party. Agora, dia a dia, tipo, inserir no dia, pra mim, de burocracia. A empresa aérea acaba escalando o voo, mas chega na hora... Ela muito bem, minha mulher faz desde criança, minha mulher faz profissa. Então, pessoal, nós estamos aqui com o Eric Marloch. Ele é ator, compositor,
diretor e artista de Foley, e o filme dele, Diga, teve a pré-estreia recentemente na Cinemateca de Curitiba, e nós trouxemos ele aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre cinema. Eric, muito obrigado por estar aqui no Overdrive com a gente. Obrigado pelo convite, fico lisonjeado. Bom, Eric, como eu falei anteriormente, você tem experiência como ator e músico, e eu gostaria de saber de que maneira essas outras linguagens influenciam na sua abordagem como diretor. Então, como ator, foi muito legal, porque desde quando eu comecei a estudar atuação, eu não tinha pego um filme para dirigir que exigisse tanto de atuação. Eu tinha dirigido videoclipes e tal, que era um negócio um pouco diferente, né? Ter a banda mesmo que atuava, que ia interpretando a música, tudo. Então acho que foi uma pegada bem diferente, que não era esse drama realista, assim, porque o Diga a gente buscou muito tanto a atuação quanto a iluminação, o som muito realistas, que estivessem muito próximos do real. Então foi uma experiência muito legal, que eu reaplicar os exercícios que eu fazia pra mim, e entendendo tudo, conversando com a Bea, que tem muito mais experiência do que eu com atuação, e ver as coisas que ela tinha pra propor pro elenco. Foi muito legal. Boa parte das coisas foi ela que propôs mesmo, que é boa parte de responsabilidade dela. Então foi muito legal, eu aprendi bastante com ela. Eu espero também que o elenco também tenha pego coisas ali pra reaplicar na carreira deles, tudo. Mas foi bem legal, bem legal. É diferente você atuar e depois começar a dirigir alguma coisa, porque você vê as coisas um pouco diferentes. O elenco, eles comentaram bastante sobre eu e a Bea sermos atores também, porque eles sentiram uma diferença de tratamento, de contexto num geral, assim, sabe? Uhum. E aproveitando que a gente estava falando sobre som, eu vi que você tem um currículo muito extenso como artista de Foley em produções não apenas nacionais, mas internacionais. E aí eu queria saber se você pode explicar um pouquinho sobre o que é essa função e como essa vivência no som impactou as suas decisões criativas na direção e na montagem do Diga. Então, nossa, eu trabalhei como artista de Foley por 2 anos e pouquinho. Não foi tanto tempo, mas foi tempo suficiente para aprender muita coisa, criar uma identidade com Foley e tudo. E a Foley em si, ela acho que a função mais invisível dentro do nosso audiovisual. E é basicamente a dublagem, entre aspas, assim, de todos os sons que aparecem no filme. Não todos necessariamente, mas os que sejam mais narrativos. Como, por exemplo, uma pessoa caminhando, um personagem pegando uma chave na mesa. Todos esses sons de objetos de movimentação que são gravados em sincronia com a imagem, eles são considerados Foley. Se você pegar, por exemplo, um som, eu tenho aqui no computador um som de uma chave sendo pega na mesa, e daí eu jogo esse som que eu tenho gravado no computador, jogo pra timeline do programa de edição. Isso já não pode ser considerado Foley, porque a Foley em si é a gravação original para aquilo ali. Você tem que gravar em sincronia. E se você pega um som que você já tem para reaproveitar ele, você está fazendo uma edição de som. Que é uma edição de som de Foley, mas é uma edição de som, e não necessariamente a Foley, a técnica de Foley por si só. Foi bem diferente. Acho que não era nem de longe era uma profissão que eu imaginei que eu fosse fazer algum dia. Eu só caí de paraquedas no estúdio aqui de Curitiba em 2022. Eu entrei lá. E daí passaram trabalhos, sei lá, como Cangaço Novo, que teve um hype desgraçado. E fiquei sabendo que a segunda temporada já tá lá no estúdio, que estão gostando bastante da segunda temporada. Cidade de Deus, que também a segunda temporada tá lá agora também. Vitória, que eu comentei agora há pouco, que é do Andrusha, que virou um dos meus filmes favoritos da vida, que é com a Fernanda Montenegro. A gente fez lá também. Estômago 2, que também é do nosso cinema paranaense, é bem representativo, mesmo que eu não tenha gostado muito do segundo, mas ainda é bem representativo. Eu acho que essa não é uma opinião só sua, eu já ouvi muita gente reclamando um pouco do segundo. Putz. Mas assim, é bem gravado, Mas tem, sei lá, tem coisas que eu não me agradam tanto, assim.
E toda essa vivência de Foley, inclusive acho que o Foley foi o ponto que me fez estudar atuação. Porque eu comecei a atuação com o objetivo de melhorar a interpretação com Foley. Porque a Foley, ela é a... O Volte meu fala que a Foley ela é a melhor amiga do ator ou da atriz. Porque a gente com Foley consegue melhorar muito a interpretação. Consegue piorar também se fizer um trabalho ruim. Mas principalmente consegue melhorar. Até no Diga mesmo, tiveram 2 momentos que eu e a Bea estávamos tentando fazer a Joana explodir um pouco mais. Que um dos momentos foi na briga e o outro foi quando ela chega, eu vi você falando com aquele teu amigo maconheiro, naquela cena da escada ali. Na briga ela dá um tapa no Rafael e na da escada ela dá uma seguradona no braço dele pra ele parar de subir a escada. Essas 2 cenas, assistindo depois da montagem, eu percebi que tava faltando um pouco de impacto aquela cena ainda. Eu acho que a gente podia ter explodido um pouquinho mais. Pra corrigir aquilo, eu peguei aquelas 2 cenas em específico e gravei Foley em cima das 2. Então, tanto o tapa, eu coloquei um tapa ardido. Eu fiz um tapa bem ardido no rosto do Rafael, mas se você ouvir aquilo sem som, ela dá o tapa e meio que empurra um pouquinho o rosto dele pro lado, que era a forma que ela estava interpretando aquilo naquele momento. Mas com o som, o tapa ele fica um pouco mais evidente, então ele acaba dando uma ajudada nessa explosão também. E a mesma coisa da segurada no braço ali, porque eu gravei uma pegada de pele assim bem firme no braço, que também já ajudou. Coloquei um whoosh, um efeito sonoro de whoosh também para dar aquele mais presente, e acabou ajudando bastante. Então a Foley ela tem esse poder, né? Até agora o Gabriel Leone foi indicado no Grande Prêmio Prêmio Grande Otelo, que não é mais Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, no Prêmio Grande Otelo como que? Foram com duas séries, acho que Dom e foi com Dom, a 3ª temporada de Dom, e com Senna, que ele interpretou o Senna. E em Dom, como ele foi indicado, eu fiquei tipo, pô, ok, né? Ele foi indicado, mas ali tem um pezinho da nossa Foley, tem ali na interpretação dele também. Então a gente ficou tipo, pô, que legal, né? Pô, muito massa. Quase vira uma conquista sua também, né? Então, E todas as indicações, prêmios que as séries vão ganhando, assim, mesmo que não seja de som, a gente fica sempre muito feliz. E Dom é uma série muito legal. Mas a gente não deve medir a qualidade de um projeto pela quantidade de prêmio, mas ganhar um prêmiozinho sempre é legal, né? Meio que validar todo aquele esforço que a gente teve. Justamente. E é diferente, assim, porque não são tantos os prêmios que a gente tem no Brasil. A gente tem 2 grandes prêmios, que eu acho que são o Prêmio ABC e o Grande Otelo, que eu acho que são os 2 maiores. Acontecem bem de vez em quando, assim, e tal. Tem premiações de festivais e tal, que daí já tem mais de festivais menores, festivais independentes, de lei de incentivo, tudo. Que daí já tem bastante, mas daí a gente não tá falando sobre essas séries mainstream, né? A gente tá falando de normalmente curtas ou longa-metragem de baixo orçamento, tudo. Então é sempre diferente. Se tem uma indicaçãozinha assim, a gente já fica, nossa, que legal, né? Se vai ganhar, sei lá, mas é legal, é diferente. Vitória agora também foi indicado como melhor som. Daí a gente já fica mais feliz, porque daí é o nosso trabalho que tá ali também, de qualquer forma. É o seu departamento, né? Exato. A gente, como Foley em si, como a nossa equipe de Foley ali, a gente não é nomeado, mas quem é nomeado são os sound designers e mixadores. Que no caso foi o Alessandro Laroca e o Eduardo Virmond, que são os donos lá do estúdio que eu trabalhava. Mas mesmo assim a gente tem o nosso trabalho ali, então de qualquer forma se essa indicação chegando foi também por causa da gente, e ganhando também vai ser também, a gente faz parte de todo aquele processo ali. Então é sempre muito bom, sempre muito legal. Sim. Agora eu vou mudar um pouquinho o tópico aqui, não vai ser mais sobre a produção em si, vai ser sobre o pós, o que acontece depois que tá pronto. Na nossa conversa prévia, a gente conversou muito sobre como tem uma burocracia horrenda para acesso
a cinemas para exibição de curtas, de longas mesmo, mas que não sejam dessas grandes produções. E no caso de Curitiba, você mencionou o Cine Passeio, né, que é péssimo para conseguir exibir o seu filme lá. Eu mencionei aqui também, na cidade que eu moro, que é Santos, sobre um cinema daqui que é super bacana, mas a gente também só consegue vincular lá se tem conhecimento prévio de lá de dentro. E aí eu queria saber, na sua opinião, o que falta em termos de política por incentivo para que o cinema independente brasileiro possa se fortalecer ainda mais? Primeiro, espaço. Eu acho que aqui em Curitiba teve a reforma da Cinemateca no ano passado, que eu me lembro, no retrasado. Que deles já colocaram um projetor com DCP, eles já conseguem... Na verdade, a gente foi lá achando que eles conseguiam transmitir em 4K, mas não é 2K. Mas tudo bem, 2K já é uma baita de uma projeção, de qualquer forma. Que foi muito legal. Acho que a Cinemateca aqui em Curitiba é o lugar lugar público, que você consegue exibir gratuitamente, que mais dá espaço para estudantes ou para pessoas da cena independente e tal. Já a Cine Passeio e Cine Guarani já são um outro rolê, assim, né? Primeiro que eu acho que assim como a Cinemateca faz muitas mostras específicas de cineastas paranaenses, curitibanos principalmente, o Cine Passeio e o Cine Guarani, na minha opinião, também deveriam fazer. Mas não fazem. Então, acho que tem um professor lá da Unespar que eu gosto bastante, que volta e meia, ele quando ele tem a oportunidade, ele dá umas alfinetadas no passeio pra falar sobre esse rolê de tipo, pô, a gente precisa ter uma cota de filme paranaense. Mas não existe, né? Infelizmente não existe. Ali a gente acaba mais valorizando filmes europeus, que também não são filmes que têm o costume de serem muito exibidos. Mas eu acho que ali você já entra mais no nicho cinéfilos, e esse nicho cinéfilos acabam consumindo muito desse tipo de filme. Só que nos filmes europeus, sei lá, que não são mainstream também, que já são mais ou menos cena underground, assim. Mas a cena underground deles é uma cena completamente diferente da nossa cena underground, né? E acabam não dando espaço pra, sei lá, cineastas daqui mesmo. Cineastas emergentes, por exemplo, que eu acho que é um problema. Tanto como exibição de materiais assim, mas também como formação. Eu acho que o Cine Passeio e instituições no geral que estejam relacionadas com o cinema, tanto Cinemateca, Cine Passeio, Cine Guarani, deveriam ter mais opções de qualificação também. Eu acho que é muito importante. Eu faço parte de um coletivo audiovisual, que é a Granos Audiovisual. E lá, dos 8 integrantes do coletivo, 7 vieram do Instituto Federal. E meio que a gente se formou na mesma época, tudo. Tem alguns anos de diferença entre a equipe, entre cada pessoa ali. Eu e mais duas pessoas entramos antes, em 2019, e outras, sei lá, saíram em 2024, 2023, por aí. Mas são todas pessoas que conversam sobre cinema da mesma forma e que tem o mesmo problema, que a gente saiu da universidade, a gente saiu da instituição de ensino, ferrou, porque a gente não tem mais o que fazer. Tipo, a gente não... Se a gente quiser mais qualificação, a gente tem que ir para principalmente estúdios em São Paulo, que tem a Tele Bucareste, por exemplo, que acho que é o lugar de referência em qualificação técnica de diversas funções, porque eles realmente são muito bons. O problema é que é muito caro, e assim, pra gente conseguir entrar numa produção, a gente precisa de experiência, mas pra gente conseguir experiência, a gente precisa se qualificar. Mas pra gente se qualificar, a gente precisa de dinheiro. Mas pra conseguir dinheiro, a gente tem que entrar em produção. Então daí acaba entrando num ciclo que não funciona, sabe? Que não rola. E daí aí que na minha opinião, entraria a instituição pública, para ajudar também a esses jovens profissionais, para eles conseguirem, além de ter contato, além de ter informação e sei lá, mais qualificação, ter contato com outras pessoas também, porque acho que o audiovisual é sobre isso, não tipo, eu agora tô me formando na pós-graduação em cinema, mas tipo,
tá, eu vou usar esse diploma pra quê? Pra absolutamente nada. Eu fiz uma pós pra conhecer outras pessoas. E é muito sobre isso, tipo, ninguém tá ligando pra qual formação você tem. Estão ligando pro que você sabe fazer. E se você, sei lá, faz alguns cursos de, sei lá, assistência de fotografia, por exemplo, vão ver que você sabe, sei lá, operar câmera, manusear equipamento da forma correta, tudo, e é só isso que querem saber, tipo, então um pouco se importando se você é técnico nisso, se você é graduado nisso. Então acho que entra muito disso e reflete muito sobre a parte de exibição, né? Eu acho que meio acaba virando meio terra de ninguém, daí cada um por si e cada um vai se virando. Tem muitos... Agora teve o Messi no Olhar de Cinema, que foi uma coisa muito legal, acabou gerando contatos muito bons. Tem algumas boas críticas em relação ao Messi, que foi o mercado de cinema independente. Mas acabou sendo, acho que num geral, teve um panorama positivo, mas que tiveram muitos estudantes que foram para lá. E daí esses estudantes perguntavam, tipo, mas a gente como estudante, como que a gente consegue encontrar esses caminhos para conseguir trabalhar em produções maiores, conseguir, sei lá, começar a fazer assistências. E daí todas as pessoas falam, tipo, vai atrás porque o trabalho não vai chegar até você. E eu concordo, acho que isso de fato acontece. Mas eu também discordo num ponto de que isso, sei lá, ao mesmo tempo que você tem que ir atrás, Curitiba é muito dominada por panelinhas, e eu imagino que essas panelinhas elas acontecem em qualquer cidade que a gente tenha produção cinematográfica, e é muito difícil você se enfiar nessas panelinhas, muito difícil mesmo. Então, se você começa a trazer mais qualificação, começa a trazer mais essas oportunidades de pessoas, de profissionais emergentes, de se conhecerem, de conversarem, de montar equipes para produzir mais coisas, ali você está criando novas panelinhas e essas novas panelinhas vão começar a gerar mais produtos cinematográficos, né? Isso é muito legal. Eu acho que a panelinha por si só não é um problema, porque a gente tem o nosso grupinho preferido para trabalhar e fazer cinema é um negócio que você precisa ter afinidade. Então eu até entendo, assim, tipo, cabeças de departamento serem sempre os mesmos, tudo. Mas assistências, por exemplo, eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente dar espaço para pessoas que querem crescer nisso, tipo, seja, sei lá, assistência de som, assistência de fotografia, de arte. Assistência de direção já é outro negócio, que esse também já é mais chatinho, daí assistente de direção eu sempre trabalho com a mesma pessoa. Mas eu acho que são áreas que você precisa ter confiança naquela pessoa, isso, né? Daí esse é um problema. Daí aí eu acho que a panelinha funciona legal. Mas eu acho que é meio que isso. Eu acho que o Paraná é o terceiro polo de cinema do Brasil, né? Que só vai atrás de São Paulo e Rio. Mas ainda assim, eu acho que em questão de qualificação de, sei lá, o Estado reconhecer que aqui é um polo fortíssimo de cinema, eu acho que ainda tá alguns bons passos atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Sobre São Paulo, eu não posso falar que eu não sou de lá, né? Eu, na verdade, sou do Rio, mas eu tô morando em Santos. Então, eu tô perto de um, mas sou mais próxima do outro, é um pouco confuso isso. Mas aqui na cidade que eu moro, em Santos, tem um cenário audiovisual bem forte, que é uma cidade bem cinematográfica. Ela tem praia, tem um centro histórico, então é muito bom para fazer produções antigas. E a gente tem uma Film Commission, né, o que ajuda muito na produção audiovisual. E uma coisa que eu acho muito interessante daqui é que a gente tem um cinema público. Não é cinemateca, apesar da gente ter uma também, mas é um cinema público em que uma vez por mês eles fazem exibições de curtas-metragens produzidas por pessoas daqui, da região. E isso pra mim é incrível, sabe? É uma grande oportunidade, porque é uma sala de cinema. É uma sala de cinema bem reduzida, são 50 pessoas, se não me engano, dentro dela, mas é uma sala de cinema e é um cinema de verdade. Então, é muito bacana para ter essa experiência. E a gente também tem uma escola de audiovisual que é da prefeitura. Então, é justamente para isso, é para o pessoal se conhecer e ganhar experiência. Então, por exemplo, tem um curso de roteiro, ao final do curso eles fazem como se fosse uma sala de roteiristas, né? E eles produzem um roteiro.
Aí tem a aula de direção de fotografia. Então eles também produzem produtos, né, voltados mais para dar a intensidade e a experiência que eles necessitam em direção de fotografia. E dessa forma, várias pessoas se conhecem e eles acabam formando grupos para produzir alguma coisa oficialmente depois. Pô, isso é muito legal, cara, é muito legal. É justamente esse tipo de coisa que eu sinto muita falta aqui em Curitiba. E, assim, um mês, tipo, um dia no mês que exibem coisas de pessoas que produziram em Santos e tudo. Mas, cara, tudo bem que acho que numa primeira semana, no primeiro mês, alguns primeiros meses, isso provavelmente vai ter um público pequeno. Mas acho que é tudo uma questão de um projeto mais médio e longo prazo, assim, né? Para as pessoas se acostumarem a ver esse tipo de conteúdo. Porque tem muita coisa boa sendo feita por pessoas que começam agora, de projetos universitários também. Agora vai ter o Metrô Universitário, que é um festival aqui de Curitiba, que é um festival de filme universitário, que eu fui no ano passado e tinha muita coisa legal. Tipo, nossa, pessoas colocando fazendo trechos live action, misturando com GTA, com um negócio, umas cenas dentro do GTA, e tipo, fazendo isso na universidade, sabe? Isso é muito legal, de pessoas que estão começando assim, já terem um olhar experimental tão diferente. Eu acho que a questão de ser bom ou ruim, a história, assim, eu acho que não entra no mérito, mas eu acho que nessa capacidade de sei lá, capacidade criativa de querer fazer coisas diferentes, principalmente. E tem muita coisa legal sendo feita na universidade, muita coisa diferente, principalmente, porque ali a galera produz meio sem compromisso, então eles se permitem fazer muito negócio maluco. E isso é muito legal. E é importante dizer também que dentro das universidades a galera tá fazendo sem recurso, né? Você faz com o que você tem ali na hora. Então é muito interessante, realmente. Daí você usa o material da instituição, tipo, que nem do IF da PUC que eu estudei. Muitas vezes a gente usa o material de lá, mas também muitas vezes o material da instituição vai ser uma porcaria, a gente tem que ir atrás de outras coisas, porque tem muita gente usa e tal, o tempo de vida desses equipamentos é muito, muito rápido, né? Que acaba estragando muito fácil. Então é muito problema. Tipo, o Diga, por exemplo, que é o filme que a gente fez ali na pós, o orçamento dele foi de R$2.000, que é um negócio muito baixo que a gente dividiu pra toda a equipe e deu, sei lá, 200 pra cada um, sabe? Pra um filme de 23 minutos. Mas daí nisso a gente teve que fazer muitas concessões, sabe? A locação. Meu pai teve que conversar com meu avô pra meu avô conseguir liberar a casa, porque ele não tava querendo. Então é um rolê. Se a gente não tivesse conseguido gravar ali, a gente ia gravar em Guaratuba, porque daí tem uma casa lá em Guaratuba que a gente ia conseguir fazer as 3 diárias. Mas era em Guaratuba, a gente ia ter que levar todo o material para lá, tudo, ia ser mais aí já entra custo de logística. Exato, Mas a gente sempre tem que ir fazendo umas concessões. Acho que desses 2.000, o valor, tipo, mais de 50% disso foi em marmita, só para os dias ali, sabe? A gente tava em 15 pessoas, então foi bastante marmita. Ninguém sabe disso, gente, mas a produção inclui transporte, inclui alimentação, inclui tanta coisa que a gente pensa que, tipo assim, não custa nada, mas aí você bota uma produção de 15 pessoas. Custa bastante. Incluir, né? Porque, pô, já trabalhei de coisas que não deram um pãozinho, não pagaram, sei lá, o passagem de ônibus, que daí já é paia. Nossa, isso já é demais. Mas acho que todo mundo que trabalha com audiovisual já passou por isso antes. Não deveria, Não deveria, mas é comum. Mas então, agora eu queria fazer para você uma pergunta sobre o cinema nacional mesmo. Você participou, a gente mencionou aqui durante essa entrevista, né, que você participou de produções como Cidade de Deus, A Luta Não Para, Cangaço Novo e Vitória. E elas fazem parte dessa nova leva de lançamentos do audiovisual brasileiro. E entre 2024 e 2025, nós podemos ver uma fase muito potente para o cinema nacional, com títulos como Ainda Estou Aqui e Homem com H, que foram extremamente bem recebidos, né, pelo público. E ainda temos outros que vão lançar, que são tipo O Último Azul e O Agente Secreto, que estão gerando grande expectativa na galera. Eu queria saber, na sua opinião, o que esse conjunto de produções revela sobre o momento criativo e técnico do nosso cinema.
E como você enxerga esse interesse renovado do público pelo audiovisual brasileiro em termos de fortalecimento da indústria e de construção da identidade nacional? Ai, cara, putz, é que assim, o nosso cinema sempre foi muito bom. Eu acho que, independente da fase que ele estivesse, ele sempre foi um cinema que, pô, tá entre os melhores cinemas do planeta, sabe? O bom é que agora, é que, pra mim, todo e qualquer tipo de arte, ele tá atrelado com questões políticas, e não tem como você desatrelar isso. Então, acho que todo esse cenário que a gente acabou vindo de política no Brasil pode ter tornado essas expressões artísticas que são mais críticas politicamente, tipo, Ainda Estou Aqui, por exemplo, com um pouco mais de hype, sabe? Do que seria daqui uns anos atrás. O que é muito legal, porque daí, mesmo que seja uma temática de ditadura, que é uma coisa que já tá quase batida, assim, né? Porque a gente tem muitas produções que falam sobre esse tipo de coisa, ainda é muito bom que um filme, um projeto como esse, que tem essa temática, tem o hype que teve, que nem foi Ainda Estou Aqui. Sei lá, o cenário de Copa do Mundo, que foi o Oscar. Pô, eu fiquei ali no Largo da Ordem, aqui em Curitiba, a calçada tava lotada, você não conseguia passar por ali, jogaram um monte de projeção na parede pra galera ficar assistindo projetado na parede, e foi um negócio muito absurdo, isso foi muito legal. Tudo bem que eu tô há 6 anos no audiovisual, não é um negócio tão grande assim. Acho que o cenário ainda é meio que o mesmo desde 2019, foi só assentando um pouquinho. Mas, nossa, é muito diferente, porque você conversa com pessoas mais das antigas, assim, que ficaram chocadas mesmo com o que foi todo esse rolê, assim. E eu acho que o Brasil, ele tá se encontrando bem no que ele quer produzir, no que ele sabe produzir. Eu acho que as séries, acho que é um problema, mas é uma coisa boa também, que Cidade de Deus, eu acho que Cidade de Deus, ele é uma novela. Ele foi feito pensando numa novela. Eu acho que tem um problema porque é o nome Cidade de Deus, né? Que é talvez o maior filme que a gente já tenha produzido no país. Então, mas assim, fazer a série de Cidade de Deus com essa pegada mais novelesca, assim, traz a ideia de que a gente já sabe o que a gente é bom, até porque a novela brasileira acho que é a maior do planeta, porque o jeito que a gente faz novela é muito legal. Os roteiros, as atuações, tudo, elas realmente são algo de destaque lá fora. Mas também tá encontrando o drama e a comédia, que a gente sempre teve uma comédia muito forte, né? Tem o Casablanca, por exemplo, que agora é um filme que lançou ano passado, esse ano eu não lembro, mas que tá agora no Prêmio de Grande Tela também. Mais uma comédia que é muito, muito forte e mesmo assim é muito crítica. Tem o filme que eu assisti esses tempos, devia ter assistido antes, que é o Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Cara, tem uns pontos de comédia muito legais, mas ao mesmo tempo, nossa, fazia tempo que eu não chorava tanto por causa de um filme. O final desse filme é bizarramente comovente, é incrível, é incrível. O que a Regina Casé faz nesse filme, pô, deveria ser crime de tão bom que é, tão, sei lá, é absurdo, é absurdo. Eu acho que a atuação brasileira e o cinema brasileiro tem muito, muito disso. Tipo, a Regina Casé, que é uma pessoa que a gente vê tanto em programas de família, tipo, que tem essa comédia bem mais... Acho que você fala Regina Casé, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo de comédia e tal, que é mais esses programas de auditório, que ela já fez programas de auditório e tudo. Mas nesse filme é um drama muito forte, e daí você fica tipo, cara, como pode ser tão versátil? A Fernanda Torres, por exemplo, ela veio de tanto tempo de carreira de comédia, de novela, tudo, e ela vem pra Ainda Estou Aqui e traz aquela interpretação desgraçada. Não foi o primeiro drama que ela fez, né? Mas acho que é um bom exemplo. Então eu acho que é mais ou menos tipo isso. Eu acho que o cenário político do Brasil acabou fazendo as pessoas gostarem mais de assistir cinema, e isso é muito legal. Mas não é como se o cinema brasileiro esteja revivendo agora. Acho que ele nunca morreu, ele só tá tendo sei lá, a repercussão. Reconhecimento. Isso, exato.
E daí eu acho que e também todo esse o bom desse cenário todo, de toda essa conversa sobre cinema, é que também a gente tá conseguindo rever algumas coisas, né? Que, por exemplo, a questão do próprio streaming. Que daí tem toda a discussão que tá acontecendo há alguns meses já, sobre a regulação do streaming, essas coisas. Que graças a toda essa repercussão que tá dando no cinema, discussões como essa acabaram tendo mais visibilidade também, com total razão, né? Porque acho que todas as produções que acabam tendo aqui no Brasil, elas sempre tem que jogar uma grana pro fundo setorial, coisa que os streamings não fazem e que eles também não têm uma cota de material nacional nas plataformas deles, que também é um problema. Então, acho que é bom em vários âmbitos diferentes toda essa repercussão, tanto pra gente criar mais visibilidade pra nossa arte e exportar esse material pro restante do mundo. Não que a gente precise de reconhecimento internacional, porque a gente já, né, o cinema brasileiro é absurdo e é isso. Mas é bom também a gente exportar e mostrar, tipo, gente, olha o que tem aqui, e trazer essas produtoras, pessoas interessadas pra cá pra produzirem mais coisas, e trazendo essas pessoas pra cá pra produzirem mais coisas, que daí entra a regulação do streaming também, que dessas pessoas que vierem pra cá também vão estar ajudando a movimentar esse cenário de cinema brasileiro, se for regulado, né? Porque por enquanto não ajuda, porque não paga nada. A gente precisa continuar mantendo a esperança de que vai ser. Tem que ser esse ano, se não for, putz, ferrou. Daí vai perder o hype, putz. Mas vai rolar. Vai rolar. Eric, eu vou encerrar aqui então a nossa entrevista, porque eu prometi pra você 1 hora, e aí a gente vai acabar juntinho ali, 1 hora fechadinho, tá bom? Justíssimo. Mas muito obrigado por participar e compartilhar aqui com a gente a sua experiência. Muita sorte nessa corrida do seu filme em festivais. Tô torcendo muito por vocês. E parabéns, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Boa sorte pra nós, né? Porque a gente sempre tem que ter sorte pra trabalhar nessa desgraça dessa área. É muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo também. Mas vale a pena. E é isso, obrigado pelo convite. E foi lindo demais poder participar e poder compartilhar um pouquinho, conversar. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Até. Bom, pessoal, então tá aí. Essa foi a entrevista da Rafa com o Eric. Espero que vocês tenham gostado. Realmente um bate-papo muito bacana. E fica aqui também um convite para vocês, né? Se tiverem sugestões de pessoas, né? Ou de assuntos que vocês queiram ouvir, especialistas, pessoas da área, fiquem à vontade para comentar, para sugerir. Porque, como eu sempre digo, o Overdrive é feito para vocês estarem sempre bem informados. E vai que você tem curiosidade, uma curiosidade específica aí sobre alguma área de produção, do audiovisual, de games ou de dublagem, a gente vai correr atrás de alguém para trazer aí entrevistas para você, pessoal. Para vocês, né? Entrevista para vocês que sempre nos acompanham aqui no Overdrive, pessoal. Vamos lá, então, chamar o nosso elevador mais uma vez e vamos para o nosso último bloco, então, o nosso bloco de indicações da bancada. E hoje eu vou inverter um pouquinho aqui, tá, Fred e João? Eu vou começar fazendo a indicação essa semana, porque eu preciso falar e preciso indicar para quem ainda não assistiu. Nós já tivemos aqui EBQ falando sobre o mangá, falando sobre o anime, e eu comecei a assistir então Frieren, e cara, que produção linda, que produção incrível que é esse anime. Ainda não tive a oportunidade de ler o mangá, mas fica a indicação aqui para você que quer um anime novo, uma produção que vai com certeza te tocar. Fica a indicação para que você assista Frieren. Está disponível na Netflix, mas também está lá na Crunchyroll, né, que é especializada em animes. Fica aqui a minha indicação para essa semana, pessoal. E agora eu vou chamar aqui o Fred. Fred, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes nessa semana que está se iniciando?
Bom, gente, antes de eu passar minha indicação aqui, eu só queria dar destaque pro Xion, que esse vale muito a pena ter sido a primeira, porque eu também amo o Frieren, assim... Eu não sei dizer se ele é meu anime favorito, porque tem Spy Family ali na briga, mas, tipo, eu honestamente não sei dizer qual que eu gosto mais hoje em dia. Mas, assim, é uma obra sensacional. Bom, então, a minha indicação de hoje é um clássico da literatura que eu comecei a ler recentemente, chamado O Conde de Monte Cristo, uma obra só um pouquinho conhecida, né? Teve pouquíssimas adaptações. E assim, como eu disse, eu ainda tô relativamente no começo, né? Porque não poderia esperar as 1.300 páginas para recomendar para vocês. Mas assim, é surpreendentemente uma leitura muito dinâmica, assim, eu tô gostando muito. E, um tempo atrás eu cheguei a trazer Os Miseráveis, que é um livro que eu amo também. Mas eu acho que Os Miseráveis, às vezes, ele pega um pouco ali, tipo... naquela descrição demais, sabe? Vai pegar um personagem que não é nem secundário e, nossa, tome 100 páginas pra descrever o cotidiano dele. E o Conde de Monte Cristo eu tô achando que é uma coisa mais dinâmica, assim, deixa a coisa um pouco mais interessante de se acompanhar. Sem contar que, é claro, talvez a maior história de vingança de todos os tempos. Não sei dizer, assim, mas vindo rápido na cabeça não consigo pensar em outras tão icônicas, então... fica a indicação pra vocês. Clássico, né? Clássico que o Fred trouxe aí pra nós, o Conde de Monte Cristo. E eu vou aproveitar aqui, eu falei de Frieren, falei do EBQ, e uma das novidades que nós vamos ter na Black, né, pra vocês que já estão acostumados com o EBQ, com a nossa capitã Vitória, ela terá aí agora um novo tripulante pra auxiliá-la no comando deste navio do EBQ, que é o Fred, né, Fred? Então, já deixo o convite aqui, logo mais episódios do EBQ vão estar disponíveis aqui nos canais da Black, com a participação aí do Fred também, sendo um desses comandantes deste barco de análises aí de mangás, né, Fred? Obrigadão aí por esse espaço para poder comentar. E é justamente isso, a gente vai fazer uma divisão mais assim de... A Vitória vai cobrir mais a parte ali de mangás, eu vou cobrir mais de quadrinhos. E já queria puxar um gancho aqui pra vocês, que a gente tava comentando sobre o lançamento do Quarteto Fantástico. E justamente pensando nisso, o primeiro tema que eu escolhi como host vai ser justamente falar sobre o Surfista Prateado Parábola, que é uma das histórias, se não mais icônica do personagem, que não é ali membro do Quarteto Fantástico, mas tá sempre ali, não à toa tá nesse filme também. Bacana, então já fica aí o convite, pessoal, para vocês acompanharem o EBQ com o Fred aí no comando, então falando sobre Surfista Prateado. E mais pra frente, no final do programa, eu dou aquelas instruções para você não perder esse programa aí. O que você precisa fazer para não perder. Mas antes disso, João, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes essa semana, João? Então, eu vou indicar A Lenda de Vox Machina. É uma animação que tá no Prime Video. Ela é uma animação bem na pegada aventura de RPG, Dungeons and Dragons. Ela é baseada, inclusive, numa aventura de RPG de mesa, de um elenco estrelado, assim, de atores de voz que fazem várias coisas, né, animações, jogos, que, inclusive, quem tá nessa mesa de RPG aí, que tá fazendo personagem nessa série é a Ashley Johnson e a Laura Bailey, que são, respectivamente, Ellie e Abby em The Last of Us. Então elas fazem a voz de personagens nessa série, que, pô, é bem divertido. Pra quem gosta de aventura de RPG, assim, é muito bem humorado, muito bem animado, a história é interessante, assim. Tô ainda vendo ali metade da primeira temporada, mas o que eu vi eu gostei bastante. Muito bacana, João. Então, fica a recomendação aí do João pra vocês. Vox Machina no Prime Video, é isso, né, João? Exato. No Prime Video disponível, então. Dito isso, pessoal, vamos encerrando aqui mais uma semana, mais um Overdrive. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham gostado das notícias, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista também. E, claro,
a gente tá sempre aberto aqui para os comentários, para o feedback, né, que vocês deixam aqui para nós, para que a gente esteja sempre buscando evoluir cada vez mais. E eu falei que ia dar a dica para você não perder o EBQ aí que nós comentamos sobre o surfista prateado, que o Fred vai estar comandando aí no EBQ. O que você faz? Primeiro, você vai curtir esse programa aqui agora, né? Se você estiver no YouTube, vai curtir, porque nós, além de todas as notícias para te manter bem informado sobre tudo que tá rolando na cultura pop, nós ainda vamos te dar a dica, né? Para que você não perca os próximos programas. O segundo passo que você vai fazer é se inscrever no canal aqui da Black. Esse é essencial. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Ativou o sininho, você vai ser notificado de todos os nossos programas. Overdrive, EBQ, Overview, o marca-página que está chegando por aí com o comando da Drica, o Missão Secundária, que inclusive trouxe aí para nós o lançamento de Donkey Kong Bonanza. Então tem muita coisa boa sendo produzida aqui na Black, aqui nos nossos canais. Então você tem que seguir esse passo a passo para não perder nada que acontece, pessoal. E é claro, aquele pedido mais que especial para você seguir as nossas redes sociais, @BlackCompanyBR_ no Instagram. Nós estamos no Instagram, no Twitter, ou Twitter, se você preferir, né? Nós estamos nos seus agregadores aí de áudio, como Spotify, Prime Music, Amazon Music, não lembro o nome agora. Onde você quiser nos encontrar, nós vamos estar lá, pessoal, porque a Black é isso. A Black é informação, é diversão, é cultura pop para todos os gostos. Dito isso, deixa eu agradecer aqui ao Fred. Muito obrigado pela participação esta semana aqui conosco, Fred. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e agradeço 2 vezes por você já ter feito o meio de campo ali pro programa do EBQ. E agradecer também o João. João, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso Overdrive. Show de bola, que isso, eu que agradeço, meu amigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que sempre dá essa moral aqui pro nosso programa. Espero encontrá-los novamente aqui na próxima semana. E esse foi o seu Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Um beijo, até a próxima e tchau!